Meu sexto ano querido, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde em suas casas. Iniciamos agora a nossa aula número 11 e falaremos dos cuidados que devemos ter com este bem precioso que é o solo. Hoje sabemos que as práticas agrícolas intensivas, que são utilizadas para aumentar a produtividade, e também o acúmulo de lixo que é gerado pela essa vida moderna que levamos, são prejudiciais para a nossa saúde e também para o solo. Vamos então, neste capítulo, falar de práticas sustentáveis que podem ser tomadas diante desses problemas. Vamos lá? Então, a gente vai iniciar o capítulo na página 134 com o título As Modificações do Solo. Aí a gente tem erosão, desmatamento, mineração, vamos dar sequência, certo? Os seres humanos, eles atuam de forma direta ou às vezes de forma indireta, em ações que vão poluir os rios, né? Vão desde poluição dos rios, dos lagos, dos mares, contaminação dos aquíferos, dos lençóis freáticos, extinção de espécies, aquecimento global, poluição do ar, produção de lixo excessivo, desperdício de recursos naturais, energia elétrica, alimento, água, minérios, etc. Né? Uma forma imensa de agressão. Infelizmente, as formas de agressão ao meio ambiente não param por aí. Sempre causas naturais e atividades humanas podem levar a prejuízos, a perda, né? De diversidade, prejuízos ao solo. Erosão é uma delas. Ela acontece de maneira natural e de maneira intensificada. O fator que mais prejudica a fertilidade do solo é, sem dúvida, a erosão. Então, é um processo que já acontece de forma natural, né? O que é a erosão? É a remoção, né, das camadas superficiais da terra. A erosão pode acontecer pela chuva, pela água dos rios, pelo vento e até mesmo pelo gelo, tá? A erosão ainda ela é intensificada pela ação do homem, quando, por exemplo, pela agricultura de forma sem sustentabilidade, sem os devidos cuidados com o solo, que a gente vai ver na frente que tem como fazer de forma mais sustentável. Também pela retirada da mata ciliar, né, ou mata de galeria, que é essa vegetação que desenvolve ao longo das margens dos rios ou dos córregos, tá? O desmatamento e a queimada também tem significativa modificação do solo. Desmatar significa o quê? Retirar a vegetação de um local. Em grande parte, o desmatamento ele é feito por nós, pelos seres humanos. Ele começou no Brasil, o desmatamento das florestas brasileiras começou assim que os portugueses chegaram no Brasil. Eles tinham interesse na exploração do pau-brasil, da Mata Atlântica, e eles começaram a desmatar para vender para a Europa. Então, desde aí, o desmatamento vem acontecendo. Então, no Brasil, o desmatamento com a finalidade de aproveitar a madeira, seus subprodutos, continuam ocorrendo ainda, tá? Até hoje ocorre. O desmatamento também ele pode estar associado a queimadas ilegais, né? Que é uma forma de desmatamento. Com a finalidade de quê? Para que eles queimam tudo, né? Porque tira a madeira ainda tem uma finalidade, vender. E para que queimar? A finalidade é limpar uma área para plantar ou para criar gado. Esse processo, o fogo ele pode espalhar, né, causando incêndios, tem a diferença de queimada para incêndios, né, de grande proporção. Esse tipo de queimada é diferente das queimadas naturais, que eles acontecem em algumas vegetações, né, na época de seca, mas ela provocada pelo homem, a proporção é muito maior. As queimadas, elas liberam fuligem, fumaça, pode causar problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios, né? Entre os vários gases que são liberados pelas queimadas está o gás carbônico, que é um dos responsáveis pelo aumento do efeito estufa, que pode ser relacionado à mudança de clima, né? Com o aumento da temperatura. A mineração aí vai promover erosão, que a gente já viu o problema, poluição do solo, porque ela vai liberar rejeitos, tá? E a intensidade dessa degradação que vem da mineração depende do volume
né, de minério que eles estão retirando, do tipo de mineração, do tipo dos rejeitos produzidos, acidentes com a mineração e os danos que ela causa, a gente viu acontecendo no Brasil com Mariana, com Brumadinho. Então, são assuntos atuais que vêm que o solo foi degradado atualmente por efeito desse uso indevido do solo. Aí a gente chega na página 137 e tem um exercício, 1 e 2, pare e façam. Veja se entendeu até aqui, se entendeu erosão, se entendeu desmatamento, queimada, se entendeu mineração. Faça o exercício. Qualquer dúvida, pergunte. Aí a gente passa para a página seguinte. Mas confiram aí se acertou. Não confiram antes de fazer. Dá um pause, faça, depois confira. Tá aí. Agora confere. Vamos dar sequência. Acertou, continua. Não acertou, vê o vídeo de novo. Não acertou, não entendeu ainda? Pergunta. Vamos dar sequência. E aí, galera, acertou? Olha, com o aumento, o que tem que fixar aí? Que com o aumento da população e essa necessidade da gente de ter alimento, a vegetação original das florestas e de outros ecossistemas foi sendo destruída para dar lugar ao quê? A plantações, ao cultivo de plantas comestíveis, né? E a criação de animais. Então, hoje a gente tem o desmatamento, que antes era feito no facão, feito com tratores e serras, ou com fogo, que é pior ainda, né? São as chamadas queimadas, que vai trazer uma série de problemas. Então, a gente tem a produção e eliminação de resíduos aí na sequência. O que é lixo? Tá aí para vocês. É todo tipo de material produzido por atividades humanas que o ser humano julga não ter mais utilidade, certo? No início da história do homem, o lixo produzido era formado basicamente de folhas, frutos, galhos de plantas, fezes, né? Esses eram os resíduos do próprio ser humano e dos outros animais que viviam ali. Esses restos, eles eram, né, esse resíduo na antiguidade, ele era naturalmente decomposto. O que é isso? Ele voltava para o ciclo, ele era reciclado. Reciclado por quem? Por bactérias e fungos, que faz essa ciclagem do nutriente, né? Ele voltava para o ciclo do ambiente. Agora, com essa grande aglomeração humana, crescimento das cidades, desenvolvimento da indústria, da tecnologia, cada vez mais a gente produz lixo que se acumula no ambiente. Hoje, além desse lixo orgânico, que ele é naturalmente decomposto, reciclado, né, devolvido para o ambiente, há também o lixo eletrônico, o lixo hospitalar, as embalagens de papel e de plástico, as garrafas, as latas, enfim. Esse lixo que, na maioria das vezes, eles não são biodegradáveis. O que é isso? Eles não são decompostos pelos seres vivos, eles vão se acumulando na natureza. Aí eu coloquei para vocês uma tabela do nosso livro, que começa na página 138, com os tipos de lixo. Então, vocês podem acompanhar tanto na TV, ou no computador, ou no celular, que vocês estão vendo aí, ou pode ir junto com o livro aí, a partir da página 138. Lixo orgânico, tem aí, são resíduos de origem animal ou vegetal, é parte do lixo doméstico e comercial. Casca de fruta ou de ovo, semente, restos de alimentos, folhas, flores, madeira, entre outros. Tudo isso aí, lixo orgânico. Lixo doméstico é o que vai ser produzido nas residências, certo? Agora eu vou ficar bem pequenininha aqui, que esse slide ficou cheio. Aí tem o lixo comercial, que é produzido pelos estabelecimentos comerciais, né? Vai ser o mesmo lixo doméstico, só que produzido aí pelos supermercados, lojas, restaurantes. A gente tem o lixo proveniente da limpeza pública, né? A varredura e catação dos resíduos nas vias públicas, né? Pelos garis. Lixo hospitalar são lixos que são produzidos no ambiente hospitalar, eles vão necessitar de cuidados especiais, descarte especial, a gente vai ver na sequência, porque aqui vai ter materiais pérfuro-cortantes, seringas, injeções,
luvas, gases, medicamentos vencidos, entre outros, tá? A gente tem o lixo industrial, que vai ser o resíduo da indústria e vai variar de acordo com o que a indústria fabrica, né? Pode ter ácido, detergente, óleo, metais pesados, depende do qual é a produção da indústria. E a gente tem o lixo radioativo, são rejeitos radioativos, né? São provenientes de qualquer atividade humana que envolva materiais radioativos, né? Esse tipo de lixo ele precisa ser descartado conforme normas rígidas de segurança para que a radiação não contamine o ambiente. Isso já aconteceu na história da humanidade, né? O solo, cidades sendo contaminados pelo lixo radioativo. Aí, na sequência, a gente tem que a poluição do solo, causada pelo lixo, ela pode trazer diversos problemas. O material orgânico que sofre a ação dos decompositores, né, como é o caso dos restos de alimentos, né, ao ser decomposto, ele vai formar o chorume. Esse caldo, né, esse caldo escuro, ácido, se infiltra no solo. Quando em excesso, esse líquido ele pode atingir o nosso lençol freático, as nossas reservas subterrâneas de água. E, como consequência, vai contaminar as águas, né, dos poços, das nascentes. As correntezas da água da chuva também pode carregar esse chorume para os rios, para os mares. Então, a poluição do solo e da biosfera em geral pode e deve ser evitada. Como a gente faz isso? Tomando providências. Que tipo de providências? Cuidar da destinação do lixo, tá? O lixo das residências, da nossa escola, das fábricas, diferem quanto ao seu destino. Cada um desses lixos que eu listei para vocês aí, ele vai ter um destino, ele deve ser destinado a um local específico. Eu não posso misturar o lixo hospitalar com o resto de alimentos. Então, se você mora, né, a gente mora numa cidade e ela conta com uma coleta de lixo, né, é um serviço, né? Se o lugar que você mora aí tem coleta de lixo, é um serviço importante de saneamento básico, né? E esse lixo vai ser coletado, provavelmente ele vai ser transportado para longe do ambiente urbano, né? Vai para longe da cidade ali. O que vale lembrar aqui? Que os depósitos de lixo a céu aberto, os lixões, né? Que não são aterros, a gente vai diferenciar, né? Ou mesmo aterros comuns, onde o lixo é coberto de qualquer forma, a gente vai ver de forma aleatória, não resolve o problema da contaminação do ambiente. Não é só tirar da sua frente que esse lixo que você produziu não tá gerando contaminantes e não pode chegar a você essa contaminação. Então, a gente vai ver os tipos de destinação que esse lixo deve ser dado a esse lixo. E aí vem para a gente, na sequência do livro, a reciclagem e a compostagem. Reciclar é uma opção, uma boa opção, né? Uma excelente opção, pois diversos componentes do nosso lixo, né, diário, ele pode ser aproveitado. Em várias cidades do Brasil, há a coleta seletiva. Aqui no meu condomínio, a gente faz a coleta seletiva. E o lixo ele é encaminhado à reciclagem. E em alguns lugares de Sobradinho também isso acontece, né? O lixo da coleta seletiva ele tem que ser separado do lixo comum. E isso tem contribuído para diminuir o desperdício. Então, se eu peguei uma caixa de papelão, joguei no lixo e ele é separado do resto de comida, do resto do lixo do banheiro, se ele é separado desse lixo orgânico, ele vai para um local onde ele vai ser reaproveitado, então diminui o desperdício, além de proteger o solo de materiais que não são recicláveis, certo? E compostagem? Compostagem é a transformação dos restos orgânicos do lixo em adubo. E esse adubo, ele vai ser o resultado da ação dos bactérias e fungos, dos decompositores, sobre essa substância orgânica. E aí, na sequência, eu coloquei para vocês um tipo de compostagem, fechou, que gera energia. Faça a leitura, deixa eu só conferir aqui em qual página que está. Façam a leitura dessa compostagem aí, da página 142, para a produção de energia. Então, como pode ser utilizado e fazer a decomposição e ainda aproveitar a energia desse processo químico aí, tá bom? Então, eu coloquei para vocês aqui o que está na página
141, tá? Vai falar dos locais para onde o lixo pode ser mandado, qual o melhor local. Os aterros sanitários é diferente dos lixões. Lixões é depósito, pega um lote, um local e vai colocando todo o lixo lá. O aterro sanitário, o lixo, ele é coberto. Qual a importância disso? Ele é coberto com terra e ele é sendo amassado e colocado em grandes buracos. Cada vez vão pondo camadas de terra em cima. Esse procedimento ele é repetido várias vezes, formando camadas sobrepostas. Os aterros sanitários eles vão possuir um sistema de drenagem. Sabe aquele chorume que eu falei do lixão? No aterro sanitário, ele é retirado esse excesso, fazendo com que os resíduos não consigam penetrar no solo. Então, o sistema de tratamento de resíduo líquido, existe um sistema de tratamento de resíduo gasoso, né? A construção de um aterro sanitário, então, exige cuidados, né? E o aterro, ele não pode ter permeabilidade, esse lixo não pode conseguir infiltrar o solo, ele deixa passar pouca água, né, lentamente. O aterro, ele deve ser distante de qualquer lugar habitado, não deve haver lençol subterrâneo, água próximo, né? Não pode ter. Por essa razão, ele é caro, né? Ele é caro de ser implementado. E a sua manutenção também é cara, tem um alto custo econômico. E isso faz com que muitos governos optem por um lixão, que é só um lote. Mas tem todo esse problema da contaminação do solo. Então, o aterro, apesar do custo, ele é pago ao longo do tempo, porque é um local que vai ser destinado a um lixo que nunca vai ser parado de ser produzido pela sociedade, pela população, pelos seres humanos, e esse local é adequado. A incineração, ela reduz também bastante o volume, né? E destrói organismos que causam doenças. É um processo caro também, porque ele evita também, porque para ela ser eficiente tem que ter instalação de filtros para evitar a poluição do ar. Então tem que ter equipamentos especiais para filtrar a fumaça, né, que é resultante da incineração lá, que também vai poluir. Então tem lixo que ele deve ser queimado, né? É o caso do lixo hospitalar, por exemplo. Então o lixo ele é queimado em aparelhos especiais, em usinas, e após essa queima o que resta pode ser encaminhado aí para o aterro sanitário, tá? Os agrotóxicos são produtos que são utilizados na agricultura para matar e eliminar pragas ou doenças, tá? E acabam com plantas invasoras também, que podem prejudicar o desenvolvimento da plantação. Então, para que serve o agrotóxico? Plantas invasoras que estão lá prejudicando a agricultura, pragas, doenças que estão sendo causadas ali naquele alimento que a gente vai consumir. Então, é colocado ali um defensivo agrícola. Apesar desses benefícios para a agricultura, os agrotóxicos, eles são extremamente nocivos para os seres vivos. E eles podem desencadear uma contaminação, poluição do solo, da água, do ar. Então, esse é o problema do uso indevido de agrotóxicos. A gente chega na página 142, 143, dá um pause, resolvam e depois façam a correção aqui, vejam se ficou com alguma dúvida do que eu acabei de falar. Vamos dar sequência. Aí nós chegamos na página 144, que vai falar de ações que reduzem os prejuízos aos solos. A primeira ação que está aí é a redução do volume de lixo. É aquela política dos 5 R's que a gente já conhece. É o repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Reciclagem, né? Tá aí a ilustração do nosso livro que mostra as cores para os diferentes tipos de resíduos, tá? Depois nós vamos falar de manejo sustentável. Muitas vezes, a atividade agrícola ela é feita de forma inadequada. Pode ser por desconhecimento, por falta de recurso, de equipamento, mas é feita de maneira errada. Como resultado, depois de alguns anos de produção, né, que está lá produzindo os alimentos, os nutrientes do solo se esgotam e as plantas não crescem mais. Aí que entra o manejo sustentável. O que significa? Olha aí que eu coloquei para vocês. Conservação do solo na agricultura ou pecuária. É um conjunto de práticas aplicadas para promover o uso sustentável do solo para o plantio. Dependendo do tipo de solo e do tipo de plantação,
serão necessários tomar alguns cuidados com a terra e aplicar certos procedimentos que nós vamos falar, né? Que nós vamos ver a seguir. Primeiro procedimento que faz parte do manejo sustentável do solo, a aração. Arar o solo é um cuidado que deve ter para que o solo não fique compactado, socado. Revolver, né, a terra permite arejar, facilita a permeabilidade do solo, permite que as raízes das plantas penetrem com mais facilidade no solo, né, cheguem lá as fontes de água, as fontes de humus, né, que é a matéria orgânica. Quem faz isso para a gente de graça são as minhocas, né? A gente fala que elas aram o solo, elas fazem esse movimento lá e abrem túneis, né? E engolem parte da terra para se deslocar, então realiza lá uma escavação no solo que é ideal para a agricultura. Aí a gente vai falar de adubação. O que é adubação? Adubar significa você enriquecer o solo com nutrientes, né? Que ele está deficiente no momento. Então, por exemplo, se o solo está com deficiência de cálcio, você tem que colocar lá. Se ele está com deficiência de potássio, nitrato, você tem que colocar. Então, aí são usados, então, adubos, né? Que são essas substâncias que são capazes de nutrir, de fertilizar o solo, tá? Os adubos, eles podem ser orgânicos, tipo esterco, farinha de osso, folhas, galhos, tá? Enterrados. Ou eles podem ser minerais, que nós chamamos de inorgânicos, que tem substância química, como nitrato, sódio, que é um tipo de sal. Ainda a adubação verde, que está aí. O que é a adubação verde? Algumas plantas, né? Como as leguminosas, né? Algumas vezes elas também são usadas como adubo. Quando elas crescem, elas são cortadas e enterradas no solo, porque elas vão enriquecer o solo com nitratos. Associado a isso, a gente tem a rotação de cultura, associado com a adubação verde. Por quê? O que é rotação de cultura? Cultura aqui, no caso, é tipos de plantação. Então, eu vou revezar os tipos de plantação, eu vou alternar o plantio de plantas leguminosas, essas que são ricas em nitrato, né? Com outras variedades de planta, no mesmo canteiro. Uma hora eu planto uma, outra hora eu planto outra. Dessa forma, as leguminosas que têm as bactérias associadas ali em suas raízes, né, que são importantes ali para devolver nutrientes para o solo, elas evitam assim o esgotamento. Além disso, tem a irrigação e drenagem. Irrigar e drenar são um dos cuidados que devem ser tomados para manter o nível de umidade necessário ao solo. Então, a planta ela morre seca e ela morre afogada. Então, ela precisa garantir que ela continue fértil. Com isso, ou você, áreas secas, você irriga, e já áreas com excesso de água, você drena, né? Isso vai aumentar os poros, criar passagem de ar, que a gente já viu no capítulo passado. Aí nós temos essas outras práticas, curva de nível, permacultura, agricultura sustentável, sistemas agroflorestais. Eita, que a língua está enrolando. Vamos lá. Nas encostas, né, de morros, né, por exemplo, onde a gente tem a maior quantidade de erosão, né, a água vai descendo e levando tudo. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer plantações em degraus ou terraços, tá vendo aí na imagem? Só a imagem diz tudo. Então, isso vai fazer reduzir a velocidade com que a água desce pelas encostas. Em encostas não muito inclinadas, em vez de plantar as espécies num único sentido do fluxo d'água, a gente forma fileiras de plantação. Isso é o que nós chamamos de nível de plantação, né? Nível do terreno. Deixando assim, a gente faz fileiras de plantas no mesmo nível do terreno, deixando espaço entre as carreiras. Essas linhas de plantas dispostas numa mesma altura são chamadas de curva de nível. Então, a gente tem aí plantação em degraus e curva de nível, geralmente utilizado em encostas, em barrancos, né? E a gente usa nas menos inclinadas a curva de nível e nas mais íngremes a plantação em degrau aí. Permacultura é uma palavra que vai vir da união de permanente e cultura.
ela parte do princípio de que a perpetuação da humanidade no planeta depende de uma cultura que seja realmente permanente. Então, a permacultura está sustentada em 3 princípios éticos. Quais são eles? Cuidar das pessoas, cuidar da terra e compartilhar os excedentes, tá? Então, esse pensamento, essa ideia ética, né, é de se você planta, você cuida do solo, cuida de uma pessoa que precisa dele e, além disso, você compartilha o que a terra te deu a mais, né? Em países capitalistas, não se tem a prática de compartilhar os excedentes. Muitas vezes eles são até destruídos para que o preço não caia, né? Você tem muito tomate, muito, e você começa a baixar muito o preço pela quantidade, é ruim, então eles preferem fazer a destruição de uma parte do plantio para que o preço fique alto, né? Meio... E a permacultura não, ela diz que a gente tem que compartilhar os excedentes, tá? A agricultura sustentável é aquela que vai respeitar o meio ambiente, é justa do ponto de vista social e ela consegue ser economicamente viável. A agricultura, para ser considerada sustentável, ela deve garantir que as gerações futuras tenham capacidade de suprir as necessidades de produção. É não pensar só no hoje, é pensar no hoje e no amanhã, na qualidade de vida no planeta. Sistemas agroflorestais é uma prática de combinar espécies florestais com culturas. Agro vem de agricultura e florestais de florestas, né? Agricultura e pecuária também, procurando o quê? Obter resultados racionais e tem melhor aproveitamento dos recursos naturais envolvidos ali no sistema de produção. Então, ele não vai tirar completamente ali a parte florestal, ele vai deixar junto, isso vai beneficiar os dois lados da produção. Para finalizar, a gente tem a preservação de áreas verdes urbanas. Com qual finalidade? Nos grandes centros, né, existe também a preocupação de manter essas áreas verdes. Aí tem uma foto que mostra uma parcela natural da vegetação sendo mantida aí num centro urbano, tá? Para que isso? Aí tem nessa outra imagem. Quando a gente faz a gente mantém nos centros urbanos áreas verdes, a gente consegue aí uma diminuição da temperatura ambiente, a gente atua como filtro solar natural, reduz a poluição sonora, tudo isso que está em volta aí da árvore, que está na página 150. Então, ele é fundamental também para o desenvolvimento, né? Porque é necessário cuidar do ambiente e continuar crescendo como cidade, né? Como área urbana. Então, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento aí. Então, a gente tem que ampliar essas áreas de preservação verde nas áreas urbanas, né? Elas são essenciais, né? Vai proporcionar esse monte de benefício aí às pessoas que moram em áreas urbanas. Aí vocês fazem essa questão 6 e 7, que também está na página 150, e conferem aqui se vocês acertaram, ok? Agora é com você. Deixo para vocês as atividades da página 151 até a 153, ok? Deixo também essa sugestão aí para completar o conteúdo. Então, é uma aula do YouTube que está disponível aí para vocês também. Basta colocar esse endereço aí na barra de endereços do YouTube, ok? Beijinho, continuo com saudade e até a nossa correção. Tchau!